Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do JD de Futebol. Gostaria de agradecer aos senhores auditores pela presença, pela contribuição, Douglas pela procuradoria, nobre defensores, as partes e, sobretudo, a secretaria. Vamos dar início, então, com o primeiro pedido de preferência. É o quarto da pauta, processo 1224 de 2024, denunciado Felipe Cardoso Araújo, atleta do Ibrachina, em curso nos artigos 250, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, na partida Grêmio Novo Horizontina versus Ibrachina pelo Paulista Sub-20. O auditor relator do Dr. Pedro, que está com a palavra para a relatora. Olá, boa tarde a todos. Processo número 1224 de 2024, partida entre Grêmio Novo Horizontino, Sociedade Anônima de Futebol, versus Ibrachina Futebol Clube Limitada, pelo Campeonato Paulista Sub-20. A Procuradoria oferece denúncia em face do infrator Felipe Cardoso Araújo, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, do CBJD da equipe do Ibrachina, sob o fundamento de que foi desferido um pontapé no adversário, fora da disputa de bola, e consta da súmula que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico, permanecendo o campo em jogo. Portanto, a adulta Procuradoria pede a condenação nos termos do artigo 250 do CBJD. Consta que a ficha disciplinar do atleta Felipe Cardoso Araújo, ele é reincidente, no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Temos súmula, relatório, citação. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Além da prova de vídeo, questiono aos procuradores se tem provas a produzir. Só prova, né? Vamos assistir a prova. Está suficiente. Com a palavra a Procuradoria. Boa tarde a todos. A Procuradoria destaca que o lance do atleta denunciado foi completamente alheio à disputa de bola e não se tratou de uma passada natural do jogador denunciado, mas há claramente um movimento de sua perna e de seu pé, calçando o seu adversário. Aqui a Procuradoria destaca só que, embora a súmula tenha relatado se tratar de pontapé, naturalmente o vídeo demonstra que não foi isso, foi um calço para que o atleta adversário tropeçasse, razão pela qual a Procuradoria ofertou os termos da denúncia no 250, e é o que a Procuradoria neste momento reitera e aguarda a condenação. Obrigada. Com a palavra a defesa. Bom, inicialmente, boa tarde a todos, nobres auditores, Procuradoria, Secretaria, demais defensores aqui presentes. Bom, trata-se de um caso, o vídeo é claro do que ocorreu. A defesa inicialmente gostaria de parabenizar a Procuradoria por ter ido atrás do vídeo e verificado que não houve um pontapé no lance, porque somente com a leitura da súmula dá a entender que teria havido uma agressão. Mas é claro, o vídeo que não houve qualquer agressão, é só o Ibrachina perdeu o jogo de 4-1 num ato de molecagem, de até inocência do jogador do Ibrachina, achando que ninguém veria aí o que aconteceu, acaba dando um trançapé no adversário, deixando a defesa até sem muito o que dizer nesse caso, né? Não seria leviana da parte da defesa pedir a absolvição do atleta nesse caso, mas por se tratar de algo totalmente sem qualquer impacto, não teve qualquer gravidade, qualquer intensidade nisso que fez o atleta, a defesa pede pela aplicação da pena mínima, considerando aí todas as atenuantes do CBJD,
se tratar de um campeonato sub-20. Então, a defesa pede só que seja considerada a pena mínima nesse caso. Obrigado. Agradeço a palavra do relator para voto. Só vou verificar aqui uma questão do atleta. Verdade. Exato. Só. Agradeço a presença do Dr. Leonardo, sempre prestigiando aqui e sempre com argumentos muito plausíveis. Eu acho só que nesse caso eu vou considerar a questão do ato desleal. É nítido a gente ver a deslealdade, né, no jogo, um lance, né, fora, né, um ato fora do lance de jogo, e também eu considero que, né, já em incidente 254, parágrafo 1º, e como nós temos aqui praticar o ato desleal, eu acho que a suspensão em 3 partidas ela é bem justa nesse caso específico. Esse é o voto. Como voto, doutor Ricardo? Boa noite, senhora presidente. Boa noite, doutor procurador, doutor defensor. Primeiramente, eu parabenizo tanto a Procuradoria pelo fato de ter realmente assistido o vídeo, ido atrás dos fatos e percebido que se tratava de pontapé e sim de um ato desleal, e também a defesa por estar presente e fazer uma bela sustentação oral e também ter levantado essa hipótese do trança-pés, né? Eu entendo, senhora presidente, e eu ouso discordar do relator, eu entendo que foi realmente um ato desleal, mas por ser o atleta sub-20, muito embora profissional, mas sub-20, eu não houve nenhuma violência na jogada, foi realmente um ato, ao meu ver, impensado pelo resultado da partida, que já se encontrava extremamente favorável à equipe do próprio atleta. O meu voto é pela condenação do atleta dos 250 para o primeiro SU2 a uma partida apenas. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigada. Parabenizar a Procuradoria de Defesa. Entendo bem caracterizado, sim. Eu iria até mais, um ato antipático, hostil, acho que foi bem caracterizado no 250. Eu vou acompanhar a divergência, pedindo bem ao relator, entendo que uma partida está bem precisa, está bem penado. Então, fica, por maioria, o atleta Felipe suspenso por uma partida por infração do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2º, CBJD. Julgamento encerrado. Muito obrigado. Boa sessão a todos. Vamos agora para a segunda preferência da pauta, também de relatoria do doutor Pedro, número 6, processo 1226 de 2024, denunciada Jennifer Nascimento, atleta de São Bernardo, em curso no artigo 250 caput CBJD, na partida Marília Atlético versus Esporte Clube São Bernardo, SAF, pela Taça Paulista Feminina Amador. Com a palavra, o auditor relator para o relatório, por gentileza. Processo número 1226 de 2024, partida entre Marília Atlético Clube versus Esporte Clube São Bernardo, SAF, pela Taça Paulistana Feminina Amador. A dupla Procuradoria oferece denúncia em face de Jennifer Sampaio do Nascimento, atleta do Esporte Clube São Bernardo, incursa no artigo 250 caput do CBJD, pelo fundamento do segundo cartão amarelo e pelo relato do árbitro, após ser advertida por uso indevido dos braços, atingiu seu adversário com um pontapé de maneira temerária na disputa de bola. Sendo assim, a luta Procuradoria requer que Jennifer Sampaio seja incursa nas sanções do artigo 250 caput do CBJD. A atleta primária não consta antecedente em sua ficha. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Nos termos da denúncia, presidente,
Obrigada, Maria Defesa. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos, novamente. Com relação à atleta Jennifer, a defesa pleiteia a absolvição, primeiramente, entendendo que foi um lance comum da partida, o segundo cartão amarelo, né, sem grandes ocorridos aqui, senão, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima cometida em advertência. Doutor Fábio, com a palavra do doutor Felipe para voto. Acolho aqui os argumentos da defesa e aplico uma partida substituída em advertência. Só o voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Com o voto do doutor Ricardo. Senhor presidente, voto integralmente com o relator. Obrigada. Eu também sigo integralmente o voto do relator. Então, fica por unanimidade. A atleta Jennifer Sampaio dos Santos, suspeita por uma partida convertida em advertência por incursão no artigo 250-4 do CBJD. Julgamento encerrado. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Fábio. Vamos agora. Deixa eu só. Eu vou voltar. Vamos direto para o qual que você quer. O seu processo é o quinto, né? É o 1225. Eu vou direto para ele. Sim, senhora, se quiser. Obrigado. Dinei. Doutor Sérgio, testemunha ou só partes? Só partes. São 6 denunciados, 2 estão no Recife por conta do compromisso, que eu juntei os 2 depoimentos, mas os 4 que estão aqui, acho que só dos 2 atletas mesmo, dos 2 dirigentes, eu não vou. Vieram mais para acompanhar e participar. Perfeito. Então vamos para o quinto da pauta, processo 1225 de 2024. Denunciados Alex Rodrigues, Brasil, por incursão no artigo 258 caput e 258b, ambos do CBJD. Denunciado Claudinei Alexandre Pires, por incursão no artigo 258 caput e 258b do CBJD. Anderson Sebastião Cardoso, incursão no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Luiz Eduardo Amorim, atleta do Corinthians, incursão no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Tomás Augusto Bretes, também atleta, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º e artigo 254A, parágrafo 1º do CBJD. E Guilherme Henrique de Oliveira Moraes, também atleta, por incursão no artigo 250 caput e artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, na partida Palmeiras versus Corinthians, pelos paulistas sub-20. O auditor relator é o doutor Pedro, que está com a palavra para o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Passando o seu relatório, processo número 1225 de 2024, jogo entre Sociedade Esportiva Palmeiras versus Esporte Clube Corinthians Paulista pelo Campeonato Sub-20. A douta Procuradoria, a defesa é um pouco sem, a denúncia é um pouco extensa, então pedir paciência aí a todos. A douta Procuradoria oferece denúncia em face dos denunciados já citados pela presidente e vamos fazer aqui a divisão de cada denunciado. O primeiro denunciado foi o senhor Luiz Eduardo Amorim de Souza, incurso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD, da equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. O denunciado, atleta do Corinthians, ao término da partida, recebeu o cartão vermelho direto, dirigir-se ao árbitro com o dedo em riste e lhe dizendo: seu safado, ladrão do caralho, acabou com o jogo, vai tomar no cu, vai se fuder, seu ladrão. Foi necessário ser contido por membros de sua comissão técnica. A ação do denunciado demonstra de forma objetiva a intenção de ofender ao árbitro em sua honra, quando afirma ser ladrão, e neste caso, por 2 vezes, no mesmo ato. Agregar a pecha de ladrão a alguém evidencia o dolo e atinge a sua honra do ofendido, conforme a orientação do STJD. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Thomas Augustin Fretes, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2,
e também em curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, ambos do CBJD da equipe do Corinthians. O denunciado, nesse ato, após o término da partida, recebeu o cartão vermelho direto por dirigir-se ao árbitro de maneira absolutamente desrespeitosa, dirigindo as seguintes palavras: safado, filho da puta, você prejudicou o nosso time. Arrombado do caralho, vai tomar no seu... Ato contínuo, ainda agrediu com um tapa, no qual a Procuradoria fala que tem prova de vídeo, nas costas do árbitro, o que ficou consignado em súmula da partida. Tais atos não devem ser tolerados pelo tribunal, sobretudo quando partem do atleta ou pessoa diretamente ligada à partida, e que deve agir de forma totalmente contrária aos relatos da súmula. Dessa forma, configuradas as infrações capturadas, no qual se aguarda a condenação. Número 3, denunciado o infrator Guilherme Henrique de Oliveira Moraes, em curso no artigo 250 caput e artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, ambos do CBJD, no qual Guilherme Henrique de Oliveira Moraes é da equipe do Esporte Clube do Corinthians Paulista. O denunciado recebeu o segundo cartão amarelo por após ação em que o árbitro avaliou ser temerária contra seu adversário, de camisa número 10, atingindo este adversário com um chute na perna. Após a exclusão, conforme mostra a prova de vídeo, o denunciado se dirigiu ao árbitro de maneira ofensiva, o empurra com um gesto mais forte com o braço que resvala o braço do árbitro. Após esse ato, teve que ser contido por seus companheiros. Tal situação evidencia o dolo na ação, o ato hostil contra o atleta adversário e o desrespeito contra o árbitro. Número 4, o infrator Alex Rodrigues Brasil, em curso no artigo 258 caput e 258b, ambos do CBJD. O senhor Alex também é da equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aqui, conforme o relatório do diretor do jogo, o senhor Alex Rodrigues Brasil, identificado com o uniforme da equipe visitante, se dirigiu ao árbitro ameaçando agredi-lo, dizendo que ele daria um tapa e também disse ao quarto árbitro: não olhe para mim, eu vou dar um tapa em você também, o que acabou não ocorrendo. Isso com relação ao infrator Alex Brasil. Com relação ao infrator número 5, Claudinei Alexandre Pires, em curso no artigo 258 caput e artigo 258b, ambos do CBJD, temos o relatório do diretor do jogo, no qual o senhor Claudinei Alexandre Pires adentrou ao campo de jogo, indo para cima da equipe de arbitragem, realizou diversas ofensas à mesma, sendo contido por mim e seguranças. Pelo árbitro. Na prova de vídeo, ao final, em depoimento ao repórter de campo, o denunciado Dinei reafirma as ofensas ao árbitro, sem qualquer inibição, confessando as palavras que foram dirigidas ao árbitro. Com relação ao denunciado número 5, ao número 6, Anderson Sebastião Cardoso, em curso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD, ele foi denunciado por conta do relato do diretor do jogo, dizendo que quando a equipe de arbitragem retornava ao seu vestiário, sem a presença dos jogadores, o dirigente do clube visitante, uniformizado e identificado como o senhor Anderson Sebastião Cardoso, entre aspas, Chicão, disse: você é um ladrão safado, todo jogo nosso é isso, ruim pra caralho, pode anotar e relatar tudo isso, você é um pau no cu. Desta forma, são os denunciados na presente Alex Rodrigues Brasil, por conduta contrária à disciplina ética esportiva, assim como Claudinei Alexandre Pires, por palavras dirigidas ao árbitro, confirmadas em entrevistas ao repórter de campo pelo próprio denunciado.
e Anderson Sebastião Cardoso por infração mais gravosa, eis que atribui a pecha de ladrão ao árbitro da partida, o que fere a honra subjetiva do árbitro. Adulta Procuradoria que ainda traz a jurisprudência do STJD, que diz que palavras proferidas contra árbitros de futebol, ainda que durante a disputa de uma partida, como por exemplo, você está roubando, ladrão, vocês vieram fazer o resultado, vocês são tendenciosos, estava tudo armado, carregam uma carga ofensiva a honra enorme, já que o ofensor foi justamente acusar o árbitro de que, de alguma forma, manipulou o resultado final da partida. Também traz aqui o artigo de lei do Estatuto do Torcedor, 41C e 41E, e também destaca que as garantias fundamentais do artigo 5, inciso 10 da Constituição Federal. Portanto, dos pedidos, a Procuradoria requer a condenação de Luiz Eduardo Amorim de Souza na incursão das sanções do artigo 243F, parágrafo 1º de CBJD, do senhor Thomas Augustin Fretes, atleta número 5 da equipe do Corinthians, na incursão das sanções dos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2, e 254A, parágrafo 1º, ambos do CBJD, do senhor Guilherme Henrique de Oliveira Moraes, atleta de número 9 da equipe do Corinthians, incursão nas sanções do artigo 250 caput, e 258, parágrafo 2º, inciso 2, ambos do CBJD, do senhor Alex Rodrigues Brasil, identificado com o uniforme da equipe do Corinthians, em curso nas sanções do artigo 258 caput e 258B do CBJD, do senhor Claudinei Alexandre Pires, identificado com o uniforme do Corinthians, em curso nas sanções do artigo 258 caput e 258B do CBJD, e do senhor Anderson Sebastião Cardoso, com o uniforme do Corinthians, em curso nas sanções do artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Além disso, nós temos a certidão de antecedentes de todos os denunciados, e todos os denunciados não possuem condenações anteriores, todos são primários. Temos o relatório do jogo, temos a prova de vídeo juntado aos autos. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, aqui o Pedro. Vamos começar ouvindo as partes, depois a gente assiste os vídeos, pode ser? Quem que o senhor prefere que eu mente o primeiro vídeo? Pode ser o Luiz. Luiz? Luiz, por favor. Precisa sentar aqui, né? Por favor. Luiz, Já entregar um documento dentro Ele tá com da o documento? secretaria. Entrega para o João, por favor. Isso, por favor. Luiz Eduardo, né? Isso. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Vou pedir para o senhor só responder, falar a verdade para a gente. Você está aqui para auxiliar no julgamento. Então, falar a verdade, por gentileza. Quantos anos você tem? 17. 17. Você já está jogando há quanto tempo? Desculpa. Desde 6 anos. Desde 6 anos? Isso. E profissionalizou quando? Tô 16. 16, estava no Corinthians desde então? Quase uns 7 meses tentando. Perfeito. Você já foi alguma vez em algum tribunal, na primeira vez? Primeira vez. Me conta, Luiz, o que aconteceu nesse dia na partida? Era um jogo difícil, né? Jogo de rivalidade. Acabou que o juiz começou a errar também. E perdemos a cabeça no final do jogo. E deu o que aconteceu também. E o que aconteceu? Discutindo com o juiz, falando palavras que interferiu também, né? Ficamos de cabeça quente. Vou repetir as palavras que ele relatou aqui. Você correu até a direção do árbitro, com o dedo em riste, proferindo as seguintes palavras: safado, ladrão do caralho, acabou com o jogo, vai tomar no cu, você vai se foder, seu ladrão. Isso aconteceu? Foram essas palavras que você... Tá. E você precisou ser contido para sair, contido pelos seus companheiros de equipe? Não, saí. Você estava sozinho? Sim. Tá.
Perfeito. Não tenho perguntas. Também não, presidente. Você está arrependido, meu caro? Entendi. Você está arrependido? Sim. Ah, você entende? Você entende a gravidade que te colocou aqui como com apenas 17 anos julgado das atitudes? Sem mais, senhor presidente. Procuradoria? Perguntas, presidente. Perfeito. Obrigada, viu? Pode esperar essa dúvida depois. Adeus. Obrigado. Thomas, por favor, senhor presidente. Thomas Campos. Não é digital, pode ser. Não é digital, pode ser. Mostra, pode deixar o celular com ele, não tem problema nenhum. Tudo bom, Tomás? Seja muito bem-vindo. Tá? Peço que o senhor realmente contribua aqui com a justiça esportiva, tá bom? Você tem quantos anos? 20. 20? Já está jogando profissional há quanto tempo? Desde 16. E no Corinthians? Desde os 12. Desde o 12, profissionalizou lá. Sim. E o que aconteceu esse dia? Na partida? O que foi o que o Luiz falou. Um jogo bem difícil contra o Palmeiras. A gente estava jogando bem. E aí, desde o começo do jogo, o Luiz estava errando bastante no jogo. Tanto que até os jogadores do Palmeiras estavam reclamando, não só a gente. Mas aí, no final do jogo, a gente perdeu a cabeça, porque a gente, além de ter perdido o jogo por erros nossos e atitudes do juiz, a gente ficou bem chateado e a gente teve xingamentos. Isso realmente aconteceu. E foi esses xingamentos que a senhora falou. Tá. E alguma vez você já foi processado, já esteve aqui no PJD? Não, aqui é a primeira vez. Aqui. Vamos lá. Vou repetir também as palavras para ver se você confirma. Safado, filho da puta, você prejudicou o nosso time, arrombado do caralho, vai tomar no cu. Isso? Exato. Essa palavra não teve, só que outros xingamentos teve. Ah. Esse palavra, qual? Esse filho da puta não teve. Perfeito. Os outros teve, realmente. Tá. Depois, no final, você agrediu com um soco nas costas e continuou com as agressões verbais, até ser contido pela sua própria comissão técnica. Então, esse soco aí não foi um soco, foi um empurrão assim que eu dei, nem foi pelas costas. Falando que, se você ver no vídeo, eu tava de frente a ele. E aí, realmente teve um xingamento. Tá, você deu um empurrão, você estava de frente. Sim. A gente vai assistir o vídeo, mas não tinha ninguém no meio, nem nada? Não tinha ninguém. Tinha hora que tinha um segurança só. Tinha um segurança, assim, na frente, assim. Nossa, Thomas, obrigado pela presença. Com relação ao fato da agressão ao árbitro, você considerou que você estava exaltado após tomar o cartão vermelho? Sim, isso sim, estava exaltado. E qual era a sua intenção quando você estava reclamando de forma assintosa e, pelas palavras do árbitro, pelo relato do árbitro, essa agressão ou, pela sua versão, esse toque no árbitro? Qual foi a sua intenção? Não, então, a minha intenção dos xingamentos foi que realmente a gente ficou muito chateado porque ele realmente teve algumas atitudes dentro do jogo que a gente não entendia. E o que eu falei, no soco, eu me arrependo, obviamente. Eu perdi a cabeça, falei que estava bem chateado com a situação. Que não foi um soco, né? Foi um empurrão. Mas os xingamentos têm um porquê. Porque, o que eu falei, o juiz teve algumas atitudes que a gente não tinha entendido o jogo todo. E foi por isso que eu xinguei ele. Muito obrigado, Sr. Thomas. Então, doutor Ricardo, o senhor tem perguntas? Uma esclarecer, senhor presidente, qual foi a sua intenção, meu caro, quando empurrou o árbitro? Eu empurrei porque eu estava bem chateado com ele. E bem puto com a situação. Além de estar arrependido com as palavras ditas, está arrependido também com o fato de ter empurrado? Sim, arrependido, sim. Perfeito. Sem mais, senhor presidente. Tem pergunta? Sem perguntas.
Tá bom. Obrigada, viu? Pode acompanhar aqui dentro. Tá certo? Pode dar continuidade? Sim, sim, presidente, pode dar. Não, só para esclarecer de novo que os dois denunciados, eles, obviamente, estão acompanhando o julgamento aqui, mas acho que até por uma questão de tempo, até mesmo por uma questão de praticidade de tribunal, não há necessidade de depoimento deles. Perfeito. Vamos então para as provas de vídeo. E aí os outros, os que não estão aqui, que estão no Recife a trabalho, tanto o professor Alex Brasil, que é esse que está na tela, como o Gustavo, que é esse, o último atleta, também fizeram um vídeo para poder explicar um pouco melhor. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero pedir desculpas pela minha ausência, por estar numa viagem a trabalho com o Corinthians. E os fatos que ocorreram no jogo contra o Palmeiras, o que eu vim a relatar a todos vocês. E quando eu adentro o gramado, é justamente para tirar os nossos atletas. E dali sim eu vi umas palavras do quarto árbitro em relação à minha pessoa, e a gente apenas queria conversar com o árbitro, mas nada para agredi-lo, muito menos com palavras, coisas que eu não falei, mas sim para ouvir a opinião dele daquilo que ocorreu. Do mais, fico no aguardo pelo julgamento e espero que vocês façam um grande trabalho. Muito obrigado. Boa tarde, sou o Guilherme Ribeiro do Corinthians. Sou o camisa 9 da partida Palmeiras e Corinthians. Me coloco como ausência, eu não vou estar presente na federação e vim jogar no Campeonato Corinthians. A questão da expulsão foi um lance que eu não entendi. Foi um lance que eu peguei no moleque, eu erro no moleque, não era da equipe dele. Ele nem cai, nem chega a cair, ele continua a jogar mesmo assim, ele prefere parar de jogar para dar os seus normais. E ele fica ali para o time, por que você está me conversando? Você vai me perguntar, por que você está me conversando aí? Não quero conversa, não quero conversa. Ele deu a mão no meu peito. Eu automaticamente tentei tirar a mão dele, só que aí ficou me encarando assim, e ficou falando, sai do campo, quem não quis conversar comigo, não falou, mas não tem uma justificativa. E eu fiquei sem entender. Já acabei perdendo a linha ali, e perguntei pra ele, mas por que você está me conversando? E ele, não quero conversa, só me conversando, tanto que eu um lance contra o Benedetti, foi a mesma coisa do Benedetti. O nosso jogador está correndo no último terço do campo, o Benedetti veio dar um corpo nele sem bola, o último terço do campo era amarelo também, era bem mais amarelo do que o meu, e ele acaba não dando. E no seguinte, o treinador bate o Benedetti, ou seja, o treinador só botou uma vez. E não foi igual para os outros, eu pensei igual para os dois, e isso. Vamos para as provas de vídeo? Primeiro lance. Volta um pouquinho mais, João, por favor.
Tem mais provas, doutor? Sim. Só destaque que tem entrevista do Ah, verdade. aos 2h40. A prova do... Tem próximas entrevistas, eu só bastante. Aí, essa equipe do Palmeiras no Campeonato Paulista e ó, do Corinthians, lindo, já deixou o gramado. A gente até tentou aqui, está tentando trazer o observador técnico Odinei também para O já foi expulso aqui, só que o zagueiro do Palmeiras tinha amarelo aqui e o menino Iago ia para o gol. Ele não fez a mesma coisa, ele não deu o segundo amarelo. Esse cara da puta é impremeditado. E por que ele não deu o vermelho aqui também para o jogador do Palmeiras? O zagueiro, vocês vêm na frente de vocês aqui, ó. Por que ele não fez? O lance do GH foi menos do que o do Palmeiras aqui. Por que ele não deu o segundo amarelo e vermelho para o Palmeiras também? vai reclamar disso. Aí então, o Odinei, que ele é observador técnico. Aqui, ele deu o segundo amarelo. E por que aqui do Palmeiras, você viu que até o treinador do Palmeiras depois tirou o zagueiro? Por que o treinador do Palmeiras tirou o zagueiro? O próprio treinador do Palmeiras entregou esse árbitro para ele, esse tendencioso do caralho. Eu te falei. Aí o Daniel, o Odinei, né, campeão brasileiro. Pela Procuradoria. Com a palavra da Procuradoria. Obrigado, presidente. Vamos destacar, então, na ordem da denúncia, presidente, em relação ao atleta Luiz Eduardo,
por incurso no artigo 243F, o atleta aqui ele confessou que as palavras destacadas na súmula foram por ele realmente proferidas. Em relação ao senhor Thomas, o atleta também confessou as palavras constantes da súmula como verdadeiras, com exceção do termo filha da puta. Então, a Procuradoria aqui também reitera os termos da denúncia no artigo 258. Em relação ao 254A, a prova produzida, ela destaca, de fato, o tapa nas costas da arbitragem. E aqui a Procuradoria destaca que existiam pessoas entre o atleta e o árbitro, né? Então, diferentemente do que se pudesse alegar de se tratar de um tumulto ou se afastar, realmente houve ali a intenção, até pela distância que havia entre o atleta e o árbitro, de realmente proferir esse tapa nas costas do árbitro. Em relação ao senhor Guilherme, e embora o atleta tenha relatado, né, que o árbitro teria tentado afastar o árbitro porque o árbitro colocou a mão no peito, as provas deixam evidente que, na verdade, o atleta se dirigiu em direção ao árbitro nessa reclamação, né? Tendo o árbitro colocado a mão no peito do atleta como tentativa ali de afastá-lo, quando ocorreu, então, o tapa em seu braço, motivo pelo qual o atleta ele foi denunciado aqui por incurso no 250 e 258 do CBJD. Em relação aos senhores Alex e Claudinei, aqui a Procuradoria reitera a denúncia nos termos 258 e 258B pela invasão de campo e por terem proferido as ofensas da equipe de arbitragem em relação ao senhor Alex, acolhendo a presunção de veracidade do que consta na súmula, assim como do senhor Claudinei, o que é reforçado também pela entrevista constante da prova de vídeo juntada pela Procuradoria. Em relação ao senhor Anderson, por fim, a Procuradoria aqui destaca novamente a presunção de veracidade da súmula e reitera a denúncia por incurso no artigo 243F por ter proferido ali ofensa à honra em equipe de arbitragem. Então, de forma sucinta, os destaques da Procuradoria, senhora presidente. Obrigada, doutor Douglas. Com a palavra, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, senhores auditores, senhor procurador, secretaria e todos os aqui presentes. Bom, acho que a gente já viu bastante drama nesse caso, né? São muitas informações, são muitos acontecimentos decorrentes de uma partida de futebol. Não é algo que nenhum de nós gostaríamos de ver, não é, mas acaba sendo um resultado, ainda que não justificável, tá? Mas um resultado de constantes falhas da arbitragem no futebol brasileiro. Tá? Isso não é uma crítica ao hábito A, B ou C ou D com relação à arbitragem como um todo. A gente tem visto quase que semanalmente discussões a respeito das decisões dos árbitros dentro de campo, fora de campo, né? Os árbitros de vídeo também entram nessa discussão. Eu faço aqui a menção ao julgamento ocorrido na semana passada no STJD, no pleno do STJD, que inclusive o árbitro teve sua pena majorada de suspensão por ter errado em campo, né? Porque, ainda que a partida discutida não tenha sido anulada, o árbitro ele teve sua pena majorada. Então, ou seja, os tribunais consideram que o árbitro não está realizando a sua profissão da maneira como deveria, a técnica que deveria. E tudo isso, ainda que não justificável, ainda que não seja louvável, claro que não é, ele decorre de uma reação também por conta daquele erro da arbitragem que está ali na tua frente. Né? Os profissionais aqui, não só os atletas, como também os dirigentes, eles gastam seus tempos, seus dinheiros para montar uma equipe, para deixar um clube mais competitivo. E aí se vê num jogo de extrema importância, um clássico, uma rivalidade, um jogo super importante, eu cometer erros que prejudicam. Mas é claro, expulsões injustas de atletas tiram uma pessoa, te deixa com um a menos numa situação que você não gostaria e nem deveria estar. Né? E tudo isso a gente vê pelo lance da expulsão
do atleta Luiz, que o atleta do Palmeiras sequer cai. Ele continua com a bola em direção ao gol. Galera, nem sei por que o juiz parou o jogo. A minha verdade é essa. A gente já viu milhares de cartões amarelos muito mais graves que esse, e esse nem era o caso de cartão amarelo. E por conta desse segundo cartão amarelo, gerou a expulsão do atleta. Isso já deixa o atleta numa situação absolutamente fragilizada. Ele quer estar no jogo, ele não fez nada que merecesse aquela situação, aquela sanção, e isso já deixa ele, de uma certa maneira, emocionalmente prejudicado. Né? E por consequência vem o outro atleta, por consequência vem o dirigente, porque claramente vê que o árbitro não está sendo criterioso, digamos assim, né? A gente vai falar, obviamente, cada um das condutas individualizadas, mas também da verdade que houve uma revolta, né? Uma crítica, um desabafo com relação aos erros de arbitragem. Então, entrando agora na questão individual de cada um, o atleta Luiz, ele, decorrente de um segundo cartão amarelo que não deveria ter acontecido, ele foi expulso. A súmula diz que ele vai com maneira ofensiva, agressiva em direção ao árbitro, mas não foi isso que mostra o vídeo. Ele vai absolutamente, ele está com as duas mãos para trás, depois ele fica com a frente assim, ele está tentando uma explicação do árbitro. Você vê isso, ele não está agredindo o árbitro, ele não está invadindo o espaço do árbitro, e o árbitro sim coloca a mão na barriga dele. Ele não estava na iminência de fazer completamente nada contra o árbitro. Ele estava ali, na frente do árbitro, perguntando a ele, e claramente o árbitro estava ignorando ele. Essa é bem a verdade. E não há razão para isso do árbitro ignorar esse atleta, sendo que simplesmente podia ter explicado: olha, você tomou um amarelo, eu entendi que a sua conduta faltosa é um amarelo, você foi expulso. Mas não foi isso que veio. E o árbitro, quando encosta no jogador, mesmo que seja para ocupar espaço, o jogador ele reage, tira a mão de mim. Eu não estou colocando a mão em você, você também não coloca a mão em mim. Então, com todas as venhas, ele disse que de fato xingou o juiz, que estava revoltado, que estava chateado. Não houve por parte dele ofensas morais ao árbitro, até porque ele está sendo denunciado no artigo 258, e muito menos também houve qualquer tipo de tentativa de agressão ao árbitro. Pelo contrário, a agressão a gente sabe que é um movimento contundente. Um soco no rosto, um chute fora de uma disputa de bola, ou seja, algo que você realmente tem intenção da agressão daquela pessoa. E claramente, no caso dele, foi uma reação, porque o árbitro encostou nele, que é algo que a gente não vê e nem pode ver nos campos de futebol. Com relação ao atleta Gustavo, que também prestou seu depoimento, também deixou muito claro que tudo isso decorreu de uma arbitragem fraca naquela partida, no ponto de vista dos atletas, da comissão técnica, todo esse prejuízo. É claro que nesse momento dessa frustração, o atleta ele fala palavras, ele tá chateado, ele está nervoso, mas em nenhum momento isso pode ser encarado como uma ofensa à honra do árbitro. O atleta jamais falou para o árbitro: você está recebendo dinheiro para poder apitar a favor do Palmeiras. Muito pelo contrário, não está dizendo que ele tem que se aposentar, que ele tem que largar a profissão dele. Lógico que não. Isso aí é uma reação, um desabafo, uma crítica, né? Encarada como um desrespeito, de fato, mas jamais como uma ofensa à honra, né? Acho que a ofensa à honra é algo que atinge o íntimo do árbitro, né? Ele realmente falar: meu Deus do céu, o que eu fiz, o que aconteceu? E nesse caso, a gente pode ver pelas imagens claramente que tudo isso é uma reação de erro de arbitragem injustificáveis. Passando agora ao Thomas, acho que de maneira bem objetiva também, ele também reconheceu aqui a conduta dele de desrespeitar o árbitro, também, em todas as vênias, as palavras ditas não têm o condão de ofender a honra do árbitro, como dito no caso dos outros dois atletas, e vimos aqui a imagem, de fato, do lance que se alega a agressão ao árbitro. A defesa entende também que não houve agressão, ele faz um movimento, né, mais de empurrão com a mão. De novo, agressão, soco, tapa, qual que seja, é um movimento contundente, clássico, né, de você, né, pegar espaço e com toda a sua força, realmente ter esse tipo de coisa. Claramente você vê que ele empurra e já tira o braço e já sai, né? Ali não teve gente que precisou derrubar ele no chão, conter ele no chão, pelo contrário, ali foi uma coisa meio de novo, não justificável, não precisaria, mas longe de ser considerado como uma agressão. Passando agora para o senhor Alex Brasil, que também prestou depoimento aqui, está sendo denunciado no desrespeito, em 258B. Bom, muitas entendem que não teve a infração do 258B, porque o jogo já havia terminado,
É muito comum que dirigentes, comissão técnica adentrem ao campo. Você vê cumprimentando o árbitro e tudo mais. Então, o Corinthians entende que não houve essa infração 258B. Com relação ao 258, da mesma forma, desrespeito, um desrespeito clássico de você reclamar da arbitragem. De novo, pela situação, eu vou repetir aqui mais uma vez, por toda a situação que o jogo em si, o cenário que levava. O senhor Dinei, né? Eu conheço ele como Dinei, não Claudinei, né? Ex-atleta do Corinthians, de tantos clubes, já teve bastante sucesso no Corinthians, está aqui hoje também, sabendo da situação, sabe o que aconteceu. É frustração de você todos os dias trabalhar, de você querer ter um time bom, competitivo e lidar com situações que a arbitragem te leva a recuar um pouco, né? Falar, opa, tivemos que parar no meio do caminho por causa de arbitragem, vamos ter que começar tudo de novo no que vem, então isso deixa frustrado de fato. Foram palavras que não merecem ser repetidas, claro que não, mas também temos que ter bastante, há um limite aqui, né, daquilo que você pode falar ou não, mas, de novo, está mais tendente para o desrespeito à arbitragem e qualquer ofensa à honra do árbitro em si. E, finalizando, com relação ao seu Anderson Sebastião Cardoso, o Chicão, né? Também está aqui presente hoje, fez questão de vir, também ex-atleta do Corinthians, também campeão pelo Corinthians, enfim, sabem como que funciona o futebol, o dia a dia, sabem como que é lidar com essa frustração. De novo, eu acho que foram tantas palavras ditas, tantos cenários que o árbitro, todo mundo teve que ver nesse dia, e sinceramente eu nem sei se o árbitro consegue até relembrar tudo que foi falado. E o que o Chicão foi, mais uma vez, é fazer uma crítica ao árbitro. Chicão não tentou agredir o árbitro, Chicão não foi agressivo com o árbitro, Chicão não foi para cima do árbitro, Chicão foi muito claro, Chicão foi num espaço reservado entre ele e o árbitro, não tentou invadir qualquer lugar destinado à arbitragem e foi muito claro, entendeu? A minha ideia aqui é te criticar, é fazer um desabafo que você fez hoje, você prejudicou completamente a nossa equipe e a gente realmente espera que isso possa melhorar para que isso não aconteça de novo. Já finalizando para a minha defesa, ainda de novo, que não seja algo que a gente espere que aconteça de novo, que a gente não concorde, a gente está no mundo do futebol e num cenário quente, né? Um jogo de rivalidade, um jogo de extrema importância e é natural que o dirigente, o atleta não chegue no árbitro e fala, senhor árbitro, por favor, dá licença, gostaria, é normal que você passe um pouco do limite. É comum, não deveria ser normal, mas é comum que você passe um pouco do limite. Isso faz parte do ser humano, faz parte daquele que está frustrado. Faz parte do aprendizado. Tenho certeza absoluta que todos eles, como disseram aqui, estão arrependidos, não gostaram do que fizeram, mas foi necessário pela frustração que estava dentro deles. Então, Excelência, já quebrar a bola para o pessoal, não venho aqui pedir a absolvição de nenhum deles, mas para que os atletas Luiz, Gustavo e Thomas sejam todos enquadrados no artigo 258, afastando-se a infração do artigo da imputação da agressão ao atleta Thomas e da ofensa à honra ao atleta Luiz, para que todos sejam enquadrados no 258 por um respeito à arbitragem, levando em consideração, inclusive, que a pena mínima desses artigos ela é exagerada se você levar em consideração a carreira de um atleta, inclusive nessa idade. Se você levar em consideração uma agressão, como está tentando, como imputa a Procuradoria, a defesa não concorda, o atleta Thomas teria sido penalizado por uma pena muito excessiva pelo árbitro. Por isso que todas as linhas entendem que a questão da agressão deve ser afastada, mantendo só o 258. E com relação aos três, ao Alex, ao Dinei e ao Chicão, também que se afaste a conduta do 258B pela ausência de invasão, porque o jogo já havia acabado, e no caso do Chicão, se afaste tem a desclassificação do artigo 243 para o 258, haja vista que todas as condutas aqui jamais tiveram condão de ofender o árbitro, e ainda mais na sua honra, mas realmente o desabafo e a crítica. A longa defesa, eu agradeço, Excelência.
Eu que agradeço, doutor Sérgio. Eu queria para a gente fazer uma pausa de 5 minutos, é possível? Vontade. Vamos retomar com a palavra o relator do Pedro Sarrazin. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui, e até com relação a essa comissão, no qual eu orgulho de fazer parte, porque que a gente tem uma responsabilidade com relação ao campeonato, responsabilidade também com relação à carreira dos atletas e também com relação aos dirigentes que estão apoiando e fazem seu trabalho para os clubes poderem aí desenvolver o papel. A gente tem a responsabilidade e que muito me orgulha da gente ter saído para a gente discutir mesmo, que a gente não está aqui só para olhar o caso, julgar com base, ver um vídeo e julgar com critérios subjetivos, né? A gente está aqui para julgar, para ser justo, né? A gente não está aqui e eu queria deixar claro que assim, muito embora com relação aos atletas, aos dirigentes, essa insatisfação com relação à arbitragem, né, ela desencadeia alguns atos que possam ser contrários ao código. A gente aqui não está julgando os atos da arbitragem, né? A gente estaria julgando os atos da arbitragem se o clube fizesse uma medida inominada, se viesse denunciado para a gente. Então, para deixar bem claro, o que a gente está julgando aqui, para ser claro e justo, nós estamos julgando apenas os atos que foram praticados pelas pessoas que estão denunciadas no processo, tá? A gente quer deixar claro aqui que a gente está separando, não estamos levando em consideração se a arbitragem errou, acertou, porque aqui nesse processo não é a nossa competência, tá? Não é a nossa competência. Se tivesse, como eu acabei de dizer, aí sim a gente está julgando. Outra questão, e eu quero reiterar aqui, a nossa responsabilidade de ser justo. Justo com o atleta, justo com o dirigente, mas também justo com o campeonato, né? Justo com a arbitragem, que também ela é amparada pelo código. Então, houve ali uma discussão, né? Para a gente chegar no denominador comum da maneira mais justa e sólida possível, tá? Considerando-se isso, gostaria de parabenizar tanto a doutora Procuradoria, também o doutor Sérgio, né, que brilhantemente aqui veio fazer a sua sustentação oral. Também agradecer a presença de duas figuras muito importantes para o futebol brasileiro e mundial. Também a presença dos atletas aqui também, porque isso que abrilhanta e nos permite tomar decisões, já disse mais uma vez, justas para a gente julgar, tá? A gente não está aqui só para aplicar pena e para ser aí algoz de clubes, enfim. Então, né, acho que cada um está aqui e muito me orgulha também fazer parte dessa comissão, que sempre muito coerente a gente tem essa preocupação. Gostaria de fazer aqui, então, né, aqui o julgamento de forma apartada, acho que dos casos mais simples ao mais complexo, tá? Então, né, acho que eu vou passar um por um, e aí eu faço meu voto, e aí a gente, tá? Vamos lá. Começando aqui pelo caso que está mais claro. Então, o senhor Guilherme de Oliveira Moraes, atleta do Corinthians, em curso no artigo 250 caput e artigo 258, parágrafo 2º, ambos do CBJD. Com relação ao segundo amarelo, artigo 250 caput, eu aplico uma partida, mas substituo pela pena de advertência, tá? Porém, com relação ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CBJD,
eu aplico a pena de suspensão em 3 partidas, no qual estou claro e evidente a contenda com o árbitro, né? Como eu já disse, muito embora, né, isso possa gerar uma insatisfação, ninguém vai falar com o juiz de uma maneira, obviamente, ali calma e, né, no calor do jogo, mas também tem a pena substituída por advertência no artigo 250 caput do CBJD e a pena de 3 partidas no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Perfeito. Como voto do Ricardo? Boa noite, senhora presidente. Boa noite, doutor procurador. Boa noite, doutor defensor. Eu parabenizo tanto a denúncia, que foi extremamente clara e soube colher todos os elementos, tanto da súmula quanto do relatório da partida, para poder fazer essa peça acusatória, e principalmente a defesa pelo brilhantismo da sustentação oral. Agradeço a presença de 2 caríssimos e queridos craques de bola, profissionais que fizeram muita alegria, nos deram muito orgulho como amante de futebol, um centroavante, um zagueiro, né, que tem muito a se ensinar para essa rapaziada que está começando, que está iniciando e tirando os caminhos. Agradeço a presença dos atletas denunciados, jovens, 2 deles, eu entendi, o doutor defensor pode me dizer, mas 2 menores de idade, né? Tanto que está em Pernambuco, quanto e um já maior de idade, mas também sub-20. E com relação ao primeiro atleta a ser julgado, o doutor Pedro já expôs o seu voto brilhantemente, depois de deixar de ser, eu quero colocar 2 posições, 2 situações. A primeira, que com relação ao segundo cartão amarelo, é nítido, ao meu ver, que ele realmente faz a falta. E é uma falta para parar a jogada, e que a interpretação do árbitro poderia ter sido, sim, ao meu ver, do amarelo. Poderia não ter sido, como poderia ter sido, e é o grande encanto do futebol, que a subjetividade, a escolha naquele momento, em frações de segundo, se eu vou ou não dar, se eu vou ou não adverti-lo com o cartão amarelo, já que, ao meu ver, o atleta busca a falta, porque na perna que ele bate, não é a perna do domínio da bola. Então, obviamente, ele procurou a falta, porque ele bateu na perna onde a bola não está dominada. A bola dominada na perna esquerda e ele bate na perna direita, ou seja, para fazer a falta e terminar com um ataque, uma jogada de ofensiva, quase no meio campo, mas para barrar uma jogada ofensiva. Então, ao meu ver, esse argumento de que o destempero veio por causa do lance em si, eu não concordo. Eu concordo que é uma partida importantíssima, é uma partida de grande relevância, um clássico, sendo no para o ímpar, sendo no sub-20 ou sendo profissional, todo Palmeiras e Corinthians é um grande clássico, então o jogador não quer ser expulso para uma partida como essa. Então, por isso, e agora, a reação após a expulsão foi completamente descabida, e por isso eu voto integralmente com o relator, senhora presidente. Obrigada, doutor Ricardo. Eu vou reiterar, parabenizar tanto a defesa também, muito bem realizada pelo doutor Sérgio, quanto a própria denúncia realizada pelo doutor Douglas. Eu acho que foi ao ponto, que é o que interessa para nós aqui na questão do CBJD. Agradecer também a presença dos atletas, tanto os ex-atletas e dirigentes hoje, como os atletas denunciados também, que isso é muito importante para que a gente possa realmente dirimir o que está trazido, o que está em jogo aqui. Eu já fui destacado da importância, o que acarreta todo o que acontece dentro do campo, sobretudo quando a gente está no sub-20 preparando para ir para o profissional. Então, assim, os atletas do sub-20 já profissionais têm que ter ciência do que estão fazendo. O 250 para mim está super caracterizado, pelo já explanado,
Eu acho que, atendo ao que a gente já tem de entendimento aqui nessa comissão, segundo a Maria 250, um ato hostil clássico, então a pena de uma partida convertida em advertência. Quanto à pena do 258 para o segundo, também já adianto que vou acompanhar. Eu acho que o ato posterior, como foi durante toda a partida, ela revela uma completamente contrária à ética disciplinar de esporte. O que o espectador espera, o que o fã espera, o que o atleta espera e que a própria federação espera da partida. Então, achei razoável. Confesso que aumentaria, mas por hora eu acho que está razoável as 3 partidas, por isso aumentamos no mínimo. Então, fica por unanimidade o atleta Guilherme Henrique de Oliveira Moraes, suspense uma partida com conversão em advertência no 250, somando com a pena no 258, parágrafo 2º e 5º, CBJAD, em 3 partidas. Pode voltar, por favor. Muito obrigado, presidente. Passando-se ao próximo julgamento, atleta Luiz Eduardo Amorim de Souza, atleta do Corinthians, em curso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD. Aqui resta claro e evidente, né, até com a confissão e a presunção relativa aqui da súmula, no qual foi afastado, e isso também está pesando muito nesse julgamento, as palavras, né? Seu ladrão, seu safado, ladrão do caralho, acabou com o jogo, vai tomar no cu, vai se foder, seu ladrão. E também temos aqui a orientação do STJD, no qual também trago aqui à baila o seminário que nós tivemos, né, da Justiça Desportiva, quando se trata essa questão de relação ao árbitro, né, e ao respeito com o árbitro. Independentemente da subjetividade que o atleta julgue erro ou não, né? A gente está aqui para olhar na questão objetiva e para olhar na questão, né, das palavras que foram proferidas e também o depoimento pessoal. Portanto, com relação ao atleta Luiz Eduardo Amorim de Souza, em curso no artigo 243F, parágrafo 1º do CBJD, eu aplico aqui a sanção de 4 partidas mais R$1.000. Esse é o voto, presidente. Como vota o doutor Ricardo? Eu vou levar em consideração, senhora presidente, o fato da minoridade do atleta, apesar de ser profissional, e ele tem menos de 18 anos de idade, e tenho certeza que isso foi sopesado, porque as imagens são fortes, as imagens elas deixam claro a atitude realizada pelo atleta, e por isso que eu entendo também como relator em apenas 4 partidas e no valor de R$1.000 a multa. Pela menoridade, levando em consideração já o 181 CBJD, que pede para atenuar a pena em caso de menoridade do atleta. É como eu voto conforme o relator, senhor presidente. Obrigada, eu acompanho também integralmente, tanto na pena pecuniária, já da atenuante, já. Só ressaltar, senhor Eduardo, que essa situação não é engraçada. Essa situação, uma situação muito que o esporte não espera, né? Então, essas palavras proferidas têm não só o condão de ofender, como também pode ser responsabilizado civilmente ou criminalmente pelo que o senhor falou. Então, a partir do ano que vem, o senhor vai ter 18 anos, o senhor pode ser responsabilizado. Então, é importante que tenha ciência do que foi falado. Não se repita mais. Então, vou considerar integralmente o voto do relator e seguir sobre os mesmos fundamentos. Então, fica o atleta Luiz Eduardo Amorim de Souza, condenado em 4 partidas mais R$1.000, por incursão no artigo 243F, parágrafo 1º, CBJP. Muito obrigado, senhora presidente. Passando-se aqui ao próximo julgamento, e aqui eu acho que o mais simples, o mais complexo, com relação aqui ao senhor Alex Rodrigues Brasil, do Corinthians, né?
que foi identificado com o uniforme da equipe e se dirigiu ao árbitro ameaçando agredi-lo, dizendo que ele daria um tapa e também disse ao quarto árbitro: não olha para mim, eu vou te dar um tapa em você também. Nas imagens conseguimos identificá-lo, né? Ele trouxe aqui o seu depoimento pessoal, mas julgo que o depoimento pessoal dele, na conduta do depoimento pessoal dele, não foi a mesma do que foi mostrado aqui em vídeo. Portanto, considerando isso, e também considerando que ele foi denunciado no artigo 258-CAPT e 258-B, ambos do CBJD, acredito que uma absorve a outra, né? Então, portanto, aplico aqui para o senhor Alex Rodrigues Brasil, do Corinthians, a pena de 30 dias, como determina o código. Pessoal, presidente. Obrigada. Como voto do Ricardo? Senhor presidente, ao contrário do seu depoimento pessoal, vídeo, nas imagens colhidas pelo canal oficial da federação, né, é perceptível que realmente ele profere, está muito nervoso, está extremamente irritado, agressivo e profere palavras contra a arbitragem, contra o árbitro. Eu pude facilmente identificar, dentro das dezenas de pessoas que estavam em campo, ele chama atenção pelo grau de agressividade que ele se encontra nas imagens, por isso eu voto integralmente como relator. Obrigada, doutor Ricardo. Da mesma forma, entendo que pela absorção, foi absorvido o artigo 258, bem uma vez que ele entrou no paro. Então, siga integralmente. Então, fica o senhor Alex Rodrigues, suspenso em 30 dias, por incursão no artigo 258, caput do CBJD. Presidente, passando-se a próxima ocorrência, agora com relação ao senhor Anderson Sebastião Cardoso Chicão, do Corinthians, em curso no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD, lembrando que o 243-F é com relação à ofensa 1, no qual nós temos aqui a presunção de veracidade, né, no qual o senhor Anderson disse: você é um ladrão safado, todo jogo nosso é isso, ruim pra caralho, pode anotar e relatar tudo isso, você é um pau no cu. Nós não tivemos uma prova contrária com relação a isso, e considerando essas questões, a dimensão do jogo e também a dimensão do clube, eu aplico aqui, com relação ao senhor Anderson Sebastião Cardoso, a pena de 35 dias, mais a multa de R$ 2.500. Esse é o voto, presidente. Obrigada pelo voto, doutor Ricardo. Integralmente como relator, senhor presidente. Também voto integralmente com o relator, só destacando que a palavra de Vossa Excelência tem muito peso para o esporte. Então, a gente não pode deixar de levar isso em consideração. Por isso que eu acho que a dosimetria foi ajustada e a gente tem que levar que a gente preza pela previsibilidade dos resultados, pela lesão do esporte. Então, fica por unanimidade, senhor Anderson Cardoso Chicão, em curso, suspenso em 35 dias, e mais multa de R$ 2.500 pelo artigo 243-F, parágrafo 1º CBJD. Passando-se ao próximo, com relação ao dirigente Claudinei Alexandre Pires, e Direi, da Agremiação Esporte Corinthians Paulista, acho que ele, com relação ao senhor Claudinei, ficou mais claro, né, com relação à prova de vídeo, e também conseguimos ali ver durante, né, após a partida, a reação. E também destacando que, como ele foi em curso do 258 CAPT e 258 e ambos do CBJD, eu acredito que uma absorve a outra também, né, assim como foi a do Alex Rodrigues Brasil, porém, né, com provas aí robustas de respeito à arbitragem, né, e, enfim, imputando ali
alguma conduta desportiva. Então, portanto, com relação ao senhor Claudinei Alexandre Pires, do Esporte Clube Corinthians Paulista, em curso nos artigos 258 caput e artigo 258b, do qual foram absorvidas, eu aplico a pena de suspensão de 45 dias. Esse é o voto, presidente. Obrigada. Como voto, doutor Ricardo. Integralmente com o relator, senhor presidente. Integralmente também com o relator, só destacando que entenderia, nesse caso, pelo 243F, que é uma penalidade mais grave, mas tendo em vista a denúncia, ficando restrita ao que foi trazido, e curvo ao entendimento do relator. Então, fica por unanimidade. Senhor Claudinei Alexandre Pires, suspenso por 45 dias por incursão no artigo 258 caput. Bom, agora a gente vai para, acho que aqui para o caso mais complicado do julgamento, que é com relação ao senhor Thomas Agostinho Fretes, né? E, como eu disse, a nossa função aqui, ela é ser justo, né? Então, essa comissão ser justa, a gente fazer um julgamento justo e coerente. Mas também a gente tem que destacar, Thomas, que a sua atitude poderia prejudicar muito a sua carreira, porque você poderia ficar aí pelo menos 6 meses sem jogar. Então, mas a gente também tem a responsabilidade. Tipo, você é um atleta, esse é o seu trabalho, né? E a gente também não pode aqui, de forma irresponsável, aplicar qualquer coisa e tirar você 6 meses, porque você está numa transição, né? E acho que é um dos momentos mais importantes da sua carreira. Então, a gente não poderia te deixar 6 meses fora. Mas a gente queria destacar que a sua conduta, o seu ato, ele poderia, se tivesse caído em outra comissão ou em outro estado, enfim, não dá para a gente saber. Mas poderia te tirar, no mínimo, 6 meses aí do futebol. Imagine tirar você 6 meses de futebol nesse momento. Então, a gente tem responsabilidade, muito me orgulho aqui, né, dessa comissão ser coerente, para a gente não prejudicar aí a sua carreira, porque, enfim, né, é o seu sustento, é de onde você acorda, enfim, é o seu trabalho, tá? Portanto, a gente aqui acabou considerando aqui que foi um ato grave, né? A sua conduta ficou ali evidentemente claro, né? O tamanho de segurança que estava na frente do juiz e você ainda partindo para cima, tentando chegar no juiz. E como eu disse, isso poderia causar aí na sua carreira, assim, enfim, ficar 6 meses sem jogar, acho que ainda mais na sua idade, eu acho que poderia, enfim, ser muito, muito prejudicial. Então, levando em consideração essa questão, tá? A gente ser justo com você e sua carreira, mas você se lembre que para você não ter mais essa conduta, porque isso pode te prejudicar muito. Eu acho que foi muita sorte sua de ter pessoas responsáveis e justas para aplicar a pena no seu caso concreto. Portanto, com relação ao Thomas Agostinho Fretes, atleta do Corinthians, em curso no 258, parágrafo 2º, inciso 2, nós vamos aqui aplicar a pena de 4 partidas. E com relação ao artigo 254A, parágrafo 1º do CBJD, nós vamos classificar também o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e aplicar 6 partidas. Então, portanto, Thomas Agostinho Fretes, atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, fica em curso na sanção dos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2, em 10 partidas no total. Esse é o meu voto, presidente. Como voto atentado? Senhor Thomas,
Infelizmente, infelizmente para o senhor, as imagens foram muito claras da tentativa de agressão ou até de uma efetiva agressão com relação ao árbitro. Mas, como muito bem disse o relator, apesar do senhor ser um homem de 20 anos de idade, já com responsabilidades civis claras e oriundas à lei, nós sopesamos muito o fato da pena mínima para esse tipo de agressão ser de 6 meses de suspensão, o que poderia, de forma definitiva, sabendo da competitividade do futebol, poder acabar com a sua carreira profissional. Então, quero que o senhor teve uma atitude aqui nesse tribunal que demonstrou, ao meu ver, um desrespeito. O senhor, não sei por qual motivo, estava dando risada na hora que estava sendo lido as acusações. Eu peço, como eu tenho idade para ser seu pai, tranquilamente. Tenho experiência para ser seu pai. Então, eu peço para você reveja isso. Reveja suas atitudes, coloque a cabeça no lugar. Tem um futuro promissor pela frente. Tem 2 ídolos que estão aqui. Estão aqui principalmente, obviamente estão aqui na presença, de respeito ao tribunal, mas tenho certeza que estão aqui para protegê-los. Vieram aqui os 2 para protegê-los. Então, escute-os, conversa com os 2, conversa com o seu técnico, conversa com a sua família. Corinthians tem uma excelente estrutura, psicólogo, dentre outros profissionais. Não é normal alguém que tem uma carreira promissora pela frente ter uma atitude dessa que pode ocasionar em algo que possa ser irreversível. Talvez 6 meses fosse irreversível. Tamanha competitividade do futebol atual nesse momento da sua carreira. Então, eu quero que você realmente repense suas atitudes, pare e converse com os mais experientes. Você disse que começou com 12 anos no Corinthians, se não me engano. Então, você convive com pessoas, você convive com a melhor estrutura, uma das melhores estruturas de futebol do país. Então, você sabe que não pode agir dessa forma, não pode encarar um aborrecimento, um resultado do jogo, uma cabeça quente, colocando toda a sua carreira em risco. Então, eu peço e deixo, como mais experiente que sou, deixo esse recado, esse pedido, para que você realmente repense, coloque a cabeça no lugar, procure conversar com o departamento de amador do Corinthians, os 2 grandes ídolos que estão aqui ao seu lado e protegendo você, o grande advogado que veio de fazer sua defesa, porque realmente não é aquilo que foi visto no vídeo, aquilo que foi fartamente demonstrado na súmula no relatório da partida, não são atitudes de quem quer ser um atleta profissional de futebol. Por isso, senhora presidente, eu voto integralmente com o relator. Obrigada, doutor Ricardo. Os vídeos mostraram que nas outras ocorrências sempre o senhor Thomas estava também tendo alguma atitude em defesa da sua agremiação de forma desrespeitosa. Entendo que as palavras proferidas também caberia para o 243F, eu gosto de repetir isso porque esse é o meu entendimento, mas ficando adstrita a denúncia, vou entender também que parte do artigo 258, para o segundo e segundo, também desclassifique que o 258 parte puramente pela razoabilidade, não pela proporcionalidade do ato. Então, ficando claro isso juridicamente pelo doutor Sérgio, que depois vai passar para vocês, vou seguir integralmente. Então, fica o senhor Thomas Agostinho Freitas,
suspenso em 4 partidas por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, e desclassificado para o artigo 258, caput, e suspenso em 6 partidas. É este o voto e o julgamento finalizado. Senhor presidente, o voto do doutor Pedro foi tão técnico que eu gostaria de pedir para ele elaborar o acordo. Perfeito. Ele gostaria de Pode comentar o pessoal. Acabou. São todos com defesas escritas, é isso? Não, é que como é uma a gente vai Então vamos embora. Primeiro é o processo 120, primeiro da pauta. 1220, desculpa. Denunciadas a agremiação Maurício, Romário e Alain pelo Esporte Clube Maurício e a Associação Esportiva Jardim do Lago. Com a palavra do relator, da auditora do Ricardo. Senhor presidente, boa noite. É o processo 1220/2024, em partida válida pelo amador do Estado entre o Esporte Clube Maurício de Taubaté e a Associação Esportiva de Lago de São José dos Campos. A adulta Procuradoria denuncia o Esporte Clube Maurício como incurso no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 23.2 do REC, pois extraiu-se da súmula, senhora presidente, que a agremiação mandante Esporte Clube Maurício não providenciou o policiamento necessário para a realização do jogo, optando por utilizar uma equipe privada de segurança. Então, consta no quadro das observações eventuais que a segurança da partida é realizada pela equipe, agora gostaria de colocar essa palavra, do senhor Márcio Ribeiro, CPF número tal. Por isso, a equipe do Maurício está sendo denunciada no C91.3 do AD, com a artigo 23.2 do REC. Continuando a denúncia, senhora presidente, o atleta Romário Pereira Silva, ele é denunciado com fulcro no artigo 254-A do SPJD, é um atleta do Jardim do Lago, por trocar socos e pontapés com seu adversário, atleta número 3, o senhor Alain Rodrigo Ferreira, da equipe Esporte Clube Maurício, com a bola fora de jogo. E também o senhor Alain Rodrigo Ferreira, da equipe do Esporte Clube Maurício, também é denunciado com fulcro no artigo 254-A do CBJD, por trocar socos e pontapés com o seu adversário, até o número 14, o senhor Romário Pereira da Silva, da equipe Associação Esportiva do Lago. Tanto a equipe do Maurício quanto os atletas Alain Rodrigo Ferreira, quanto o atleta Romário Pereira da Silva não possuem antecedentes. E o atleta Alain e o atleta Romário são amadores, obviamente, da taxa de prato amador do Estado. É um relatório, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra da Procuradoria. Considero que a denúncia, presidente. Obrigada. Com a palavra do relator para voto. Senhora presidente, como já está se tornando uma jurisprudência dessa comissão, no primeiro momento eu me preocupei por ter sido colocado nas observações eventuais, no quadro de observações eventuais da súmula da partida, que a segurança da partida havia sido realizada por eu, no primeiro momento eu entendi que era segurança, o senhor Márcio Ribeiro, mas não, o próprio árbitro deixa claro que pela equipe do senhor Márcio Ribeiro, e mais importante, não ocorreu nenhum fato que tenha necessitado da intervenção da segurança privada. Sendo assim, o meu voto é pela absolvição da equipe do Maurício, pela absolvição
da denúncia no artigo 191.3, combinado com o artigo 23 do REC, 2 do REC. Já com relação aos atletas Romário e Alain, os dois, e também, obviamente, utilizando-se da premissa de presunção relativa de veracidade da súmula, e também por não ter nenhuma prova contrária e que desfaça essa presunção de veracidade, a palavra do árbitro, nesse caso, ela tem muita força. Então, ele diz claramente que trocaram socos e pontapés com a bola fora de jogo. Sendo assim, é o caso de tipificação clássica de 254A de JD. Por isso, meu voto é para condenação em 4 partidas de ambos, diminuindo para 2 partidas diante do 132 JD. Então, repetindo, meu voto é pela absolvição do Morisco no 191.3 e pela condenação do atleta Romário com fulcro antigo 254A, 2 partidas, já com a benevolência do 132, e do atleta Alain, também condenação 254A, 2 partidas, também com a benevolência do 132 do senhor Dadé. Perfeito. Como voto, doutor Pedro? Acompanho integralmente o voto do relator, presidente. Obrigada. Também acompanho integralmente, organizando. Então, fica a agremiação Mourisco absolvida. E tanto o atleta Romário Pereira quanto o atleta Alain Rodrigues, ambos suspensos por 2 partidas por incursão no artigo 254A, acumulado com o 82 do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos agora para a segunda pauta. 12.221 de 2024. Denunciadas agremiação Portão, Leandro da Bosa de Pádua, Eric Fernandes Silva Alves Pereira. Na partida Portão Futebol Clube, Belém versus Belenense Futebol Clube, também é amador do Estado. Com a palavra o auditor relator do Ricardo Beirão. Senhor presidente, como muito bem dito pela senhora, partida 12.21, 1.221 processo, 1.221/2024, diante da partida válida pelo amador do Estado entre as equipes do Portão e do Belenense, ocorrida no dia 21 de outubro de 2024. Diz a douta Procuradoria que a equipe do Portão deverá ser condenada com fulcro no artigo 191, inciso 3 do CBJD, combinado com o artigo 10, inciso 2 do Regulamento Geral da Competição, pois deixou providenciar a bandeira do Brasil na execução do hino nacional e também não havia placa de substituições para a partida. Então, a doutoradoria denuncia a equipe do Portão e pede condenação com previsão no artigo 51.3 do CBJD. O atleta Leonardo Barbosa de Pádua, do Portão, ele foi denunciado pelo artigo 254A do CBJD, pois desferiu um tapa no rosto do seu adversário, número 5, o senhor Juliano Faustino Recidive, com o jogo paralisado. É o que diz a segunda partida, que ao minuto mais 1, aos 46 minutos do primeiro tempo, o atleta desferiu um tapa no rosto do seu adversário, número 5, o senhor Juliano, com o jogo paralisado. Sendo assim, a Procuradoria denuncia o atleta conforme o artigo 254A do CBJD. E, por último, o senhor Eric Fernandes Silva Alves Pereira, da equipe do Belenense, ele é denunciado
conforme o artigo 250 do CJD, pois foi expulso mediante emissão do segundo cartão amarelo por impedir um ataque promissor. E o jogador já havia sido advertido anteriormente por ação temerária. Tanto a equipe do Portão quanto os atletas Leonardo e Eric não possuem antecedentes nesse egrégio tribunal. Senhora Presidente, é o relatório do processo. Muito obrigada. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nos termos da denúncia. Perfeito. Com a palavra o relator para voto. Senhor Presidente, ao meu ver, são duas ações, né, ou duas opções da equipe do Portão. A primeira, não ter providenciado a bandeira nacional do Brasil para quando a da execução do hino nacional, antes da partida, e também da música tema do futebol paulista, antes da partida, e deixar de ter a placa de substituição, são dois itens obrigatórios previstos no RGC e também no 191.3 PDD. Isso posto, o meu voto é de multa da condenação no 191.3 PDD, a pena de multa de R$ 120 por cada ato, então seria R$ 240. Posso continuar? Com relação ao atleta Leonardo, ao meu ver, também, como a súmula possui a veracidade relativa, né, em relação ao que é colocado pelo árbitro, o árbitro descreveu muito bem a ação do atleta, dizendo que ele desferiu um tapa no rosto do seu adversário com um jogo paralisado. Ao meu ver, caso típico daquele previsto no artigo 254A dele. Sendo assim, o meu voto vai para a condenação do atleta a pena de 4 partidas, reduzido para 2 partidas diante do artigo 52, senhor. Por último, o atleta, senhor Eric, ele tomou o segundo cartão amarelo por impedir o ataque promissor. E também, como é a jurisprudência nossa, eu peço a condenação dele a uma partida, só que, ao invés de cumprir essa uma partida, ser transformada em advertência conforme o parágrafo segundo da partida. Muito obrigado, Ricardo. Com a palavra para o Pedro. Muito obrigado, presidente. Você pode perguntar para o relator, com relação à pena pecuniária, já com benefício sentido do 182? Sim, é o mínimo. Tá. Então, sendo assim, com relação às 3 incursões, a agremiação Portão, Leonardo Barbosa de Pádua e Eric Fernandes da Silva Alves Pereira, meu voto acompanha integralmente o relator. Parabenizo o relator, também acompanha integralmente. Acho que está bem caracterizado todas as justificações conforme a súmula. Então, fica a agremiação Portão, condenada no valor de conta pecuniária de R$ 240, dentro do artigo 1913, sobre já também acumulado com 10.2 do RGC. Quanto ao senhor Leonardo, atleta do quadro, tenho também, ficar por unanimidade, a suspensão em 4 partidas, com benefício 2 partidas por 254A, sobre o JD. E o senhor Eric Fernandes, também atleta, em curso no artigo 250, ele fica advertido. Julgamento finalizado. Vamos para o último da pauta, processo 1223 de 2024, denunciado o senhor Rafael Matoso Mosley, que é técnico do Red Bull Bragantino, por incursão do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, CPJD, na partida Red Bull Bragantino versus Esfera SAF, pelo Paulista Sub-14. O Ricardo com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. É o processo 1223/2024. Esse processo refere-se à partida vaga do Paulista Sub-14 entre as equipes do Red Bull Bragantino e Esfera Futebol Clube, ocorrido no dia 20 de outubro de 2024. Diz a tuta Procuradoria, em sua denúncia, que o técnico, o senhor Rafael Matheus Monsen, ele está sendo denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do PJD, pois, diante do relato do árbitro, que informou que após marcar uma falta a favor do Red Bull e o atleta saiu jogando com a bola rolando, ele apitou para voltar à cobrança. E o treinador, o senhor Rafael Matheus Monzi, proferiu as seguintes palavras, de forma clara: você é muito ruim mesmo, muito ruim. E em seguida ele foi expulso. Na partida diante do presidente de denúncia, o treinador Rafael Matheus Monzi foi expulso mediante o seu cartão vermelho direto, e que dirigiu de maneira absolutamente respeitosa a membro da arbitragem da partida. É o que diz a súmula. No quadro expulsões, diz que aos 58 do segundo tempo, ou seja, aos 13 minutos do segundo tempo, o técnico Rafael Matheus Mosen, ele disse ao árbitro que ele é muito ruim mesmo, muito ruim. Por isso, a Procuradoria denunciou ele como incurso no artigo 258, parágrafo 2 do PJD. Informo, senhora presidente, que o técnico, o senhor Rafael Matheus Monsen, ele não possui antecedentes nesse grande tribunal. É o relatório. Muito obrigada. Com a palavra, Procuradoria. Estamos na denúncia, presidente. Muito obrigada, por Douglas. A palavra foi Ricardo, a voto. Senhora presidente, no futebol, né, é comum a gente ouvir xingamentos muito piores do que esse, né? Você é muito ruim mesmo. Mas também tem que levar em consideração que é o Sub-14 e o mau exemplo que o técnico deu. Então, eu acredito que a atitude do árbitro, e leva em consideração, obviamente, a produção de velocidade da súmula, relativa à velocidade da súmula, que e não há nenhum elemento que desfaça essa presunção de veracidade. Eu levo em consideração que ele foi muito bem expulso. Então, se ele foi expulso, ele já está cumprindo, ele já, ao meu ver, deixou de poder ensinar e deu esse mau exemplo aos seus educandos. O meu voto vai para a pena de uma partida e, pelo fato de ele ser primário, não possuir antecedentes, convertido em advertência para o parágrafo 1º. É o meu voto. Perfeito. Um voto do doutor Pedro. Gostaria de parabenizar o relator pela ponderação e as observações muito pertinentes. Portanto, eu acompanho o nobre relator. Eu parabenizo também o relator. A única coisa que eu fiz é que quando eles falam a ofensa, a honra objetiva e subjetiva, tudo bem que falam 282. Mas eu acho ruim a palavra subjetivamente tão... mesma coisa como fraco, por exemplo. Que por esse motivo, não estando enquadrado, que eu deixo de converter em advertência. Então, fica, a maioria, denunciado o senhor Rafael, suspenso uma partida convertida em advertência. Este é o julgamento finalizado. E finalizamos também a sessão de hoje. Agradeço a todos. Muito obrigado, presidente.